Parte 2: O derramamento do Espírito Santo. Nota de rodapé. As 9 mensagens que compõem essa segunda parte foram proferidas em chinês pelo autor em Xuanzhou e Xangai, na China, entre 1935 e 1942. O conteúdo destas 9 mensagens a seguir foi extraído de extensas notas, diligentemente tomadas em chinês por aqueles que estavam presentes nestas reuniões e foram agora traduzidas para o inglês. O tradutor. Capítulo 3: O derramamento do Espírito Santo. Seu verdadeiro significado. Quanto ao derramamento do Espírito Santo, este é um assunto que não é fácil de explicar. Estando limitados pelo tempo, podemos compartilhar apenas um pouco hoje. Isso, contudo, não significa que a Bíblia contenha apenas isso sobre o tema. Podemos apenas percorrer o material. Não temos como realizar um estudo aprofundado. Estudemos o máximo que pudermos por um lado e oremos muito por outro. Que Deus nos conceda mais luz. Derramamento do Espírito Santo versus derramamento do Espírito maligno. Com relação à aparência externa do derramamento do Espírito Santo, muitos se questionam sobre alguns fenômenos anormais ou incomuns. Na Bíblia, tais fenômenos são verdadeiramente mencionados. Ao longo dos últimos 8 ou 9 anos em que estudei esse assunto, descobri que essas manifestações, de alguma maneira, estão de fato na Bíblia. Entretanto, fenômenos anormais ou incomuns, por si só, não provam necessariamente a autenticidade do derramamento do Espírito Santo. A prova bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 ao 3. O versículo 1 fala de dons espirituais. Contudo, descobrimos que a palavra inglesa gifts, que no português dons, foi colocada em itálico no texto, o que indica que esta palavra não está no original grego. Portanto, Paulo não está falando aqui de dons espirituais. A palavra grega é pneumáticos. Aqui é equivalente a espiritualidades ou inspirações espirituais. Gouveia, Pember, Penton e outros estudiosos bíblicos traduzem isso como ser inspirado. Isto é, o espírito em questão vem sobre uma pessoa, causando assim movimentos ou manifestações estranhas. No versículo 2, levados refere-se originalmente ao ser inspirado pelo espírito malévolo. E, portanto, no original, esta frase não aponta para um ser compreendido, de acordo com o entendimento comum e o ordinário. Pelo contrário, tem a ver com questões sobrenaturais. Paulo queria que os cristãos coríntios soubessem sobre a inspiração espiritual. Em nosso breve estudo de hoje, passaremos a ver a diferença entre derramamento do Espírito Santo e o derramamento do Espírito maligno. Paulo não nos falou aqui sobre manifestações exteriores desses 2 derramamentos. Ele certamente sabe, mas não as explica. Apesar de sua omissão, todavia, ainda precisamos prestar atenção a elas. Exteriormente, esses 2 derramamentos são bastante difíceis de distinguir, mas interiormente as diferenças são enormes. Os 2 derramamentos se diferem no falar. A principal diferença entre o derramamento do Espírito Santo e do Espírito mau reside na área do falar.
Não no movimento do corpo, na atitude, no movimento de alguma atividade física ou coisas dessa natureza. Vejamos. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Se uma pessoa recebe ou não o derramamento do Espírito Santo, isso pode ser reconhecido pela palavra que sai da sua boca. Somente aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo podem dizer que Jesus é Senhor. Isso não pode ser falsificado sob hipótese alguma. A menos que uma pessoa seja inspirada pelo Espírito Santo, ela nunca será capaz de dizer: Jesus é Senhor. Aquele que não pode dizer isso está definitivamente sobre o derramamento de um espírito maligno. Quando um espírito maligno vem sobre uma pessoa, podemos usar esse método para examinar e testar esse espírito. Aquele que pode dizer Jesus é Senhor tem o derramamento do Espírito Santo. Por outro lado, aquele que não pode dizer Jesus é Senhor recebeu o derramamento do espírito malévolo. Se quando uma pessoa é desafiada, ela se esquiva, torna-se duvidosa quanto a falar ou pronunciar, saiba que também, igualmente, é muito duvidoso que ela tenha recebido legitimamente o derramamento do Espírito Santo. Mas se ela puder dizer tão prontamente: Senhor, sou indigno de tua graça, ou Jesus é o Senhor, ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo, porque pronunciar a palavra Senhor em referência a Jesus só pode vir do Espírito Santo. Princípios de operação: Espírito Santo versus espírito maligno. Também podemos julgar a diferença entre derramamento do Espírito Santo e do espírito mau pelos diversos princípios de operação envolvidos. Para que o espírito mau seja derramado sobre uma pessoa, duas condições são necessárias. Primeiro, deve haver uma vontade passiva. Alguém com uma vontade passiva pode facilmente dar lugar a um espírito maligno. Por esta razão, os cristãos não devem jamais ser passivos. Segundo, deve haver uma mente vazia. A mente de muitos está ociosa. Essas pessoas estão dispostas a exercitar suas próprias mentes. Tais pessoas também podem ser facilmente enganadas por espíritos malignos. Portanto, o derramamento do Espírito Santo difere profundamente, em princípio, daquele de um espírito mau. As principais diferenças estão nas posturas assumidas pela vontade e pela mente humana. As pessoas que recebem o derramamento do Espírito Santo possuem essas duas características. Primeiro, suas mentes estão claras. Segundo, suas vontades não estão passivas. Elas mesmas estão ativas, não permitindo que forças externas operem sobre elas. O Espírito Santo sempre solicita que o crente exercite ativamente sua vontade para cooperar com ele. Quão distintamente diferente é a sua operação daquela do espírito maligno, que exige que a vontade do homem seja passiva. Assim podemos julgar se é o derramamento do Espírito Santo ou do espírito maligno, avaliando a volição humana. Condições para buscar o derramamento do Espírito. Número 1. Sem pecados ocultos ou não tratados para buscarmos o derramamento do Espírito Santo. Há certas condições que precisamos cumprir. Em primeiro lugar, não devemos ter nenhum pecado oculto ou não tratado diante do Senhor. Se uma pessoa que busca o derramamento do Espírito Santo possui um pecado oculto em si, ela está vulnerável a ser, inclusive, enganada por espíritos
malignos. Isso ocorre porque ela dá lugar em seu coração ao espírito maligno. Número 2. Com a vontade ativa, em segundo lugar, para que o Espírito Santo venha sobre nós, ele requer desejo ativo de nossa vontade. Somente então ele virá. Não é assim com o espírito maligno. O espírito maligno não precisa que a gente tenha vontade que ele venha. Ele não precisa do nosso desejo ativo. Ele virá a despeito da nossa vontade. Aliás, ele virá com a nossa vontade passiva. Melhor para ele que não haja vontade. Algumas pessoas podem orar. Se este for o Espírito Santo, eu o reivindico. Se for o espírito malévolo, eu o rejeito. Tal oração ainda não é suficientemente positiva em relação ao Espírito Santo. Nossa cooperação com o Espírito é assim. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele provavelmente lhe perguntará com uma voz mansa e delicada no seu interior: você permitirá que eu venha? A medida da sua permissão será a medida da vinda dele. O poder de decisão está com você. Tudo que for contrário a isso é ser passivo e, portanto, não é a obra do Espírito Santo, mas a obra do Espírito maligno. Para que o Espírito Santo venha sobre você, você mesmo deve expressar seu desejo. Então, ele vem. Não é o Espírito Santo operando de forma independente. É você quem opera ativamente e o Espírito vem para ajudar. O Espírito Santo pode me fazer rir? Se isso acontecer, foi porque você começou a rir, não porque ele te obrigou a rir. Ele não me dá poder para rir. É isso que eu quero fazer. E aí faço com alguma cooperação. O Espírito Santo me dá alegria e eu rio. Mas eu não perco a minha volição de rir em hipótese alguma. Ao buscar o derramamento do Espírito Santo, você pode pedir ao Senhor que o cubra com seu sangue precioso. Você faz a sua parte e o Espírito Santo definitivamente fará a dele. Se rir, chorar, ajoelhar ou se movimentar, que seja feito por você desejando e o Espírito cooperando. Jamais você preso a uma ação passiva, como se você não tivesse controle de si mesmo. Isso definitivamente não é o Espírito Santo. Havia um certo irmão que se continha rigidamente. Ele orava: Espírito Santo, se queres vir, vem. Após ter orado por várias horas, o Espírito ainda não havia vindo sobre ele. Tal oração não cumpria a condição de operação do Espírito Santo. E assim ele não veio sobre ele. Para que o Espírito opere, ele exige cooperação de nossa vontade. Caso contrário, ele não operará. Isso é como andar a cavalo. A rédea do cavalo está na mão do cavaleiro. Quando a rédea é solta, o cavalo salta para frente. No entanto, a rédea ainda está na mão do cavaleiro. Este mesmo princípio funciona a respeito do derramamento do Espírito Santo. Por um lado, devemos nos soltar e dar liberdade a ele. Por outro lado, ainda precisamos cooperar com nossa vontade, ou então perderemos todo o controle. O propósito do derramamento do Espírito Santo. Também precisamos saber por que devemos ter o derramamento do Espírito Santo. Pedro, falando à Assembleia de Judeus lá em Jerusalém, disse conforme registrado em Atos, capítulo 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele, o Senhor ressurreto e ascendido, derramou isto que vedes e ouvis. E no versículo 36, Pedro continua dizendo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O pois, ou o portanto do versículo 36 conecta-se diretamente ao versículo 33, que fala da glorificação de nosso Senhor. Por causa da exaltação do Senhor, o Espírito Santo foi derramado exatamente como aquilo que os judeus que ouviam Pedro viram e ouviram naquele dia de Pentecostes.
Em outras palavras, a casa de Israel devia saber que o derramamento do Espírito Santo é a evidência da glorificação e vitória de Jesus Nazareno. Se o Senhor não tivesse sido altamente exaltado, o Espírito possivelmente não teria sido derramado. Agora, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré e o estabeleceu como Senhor e Cristo, não há possibilidade de não haver derramamento do Espírito Santo. Recebemos o derramamento do Espírito não para provar nossa fé e vitória, mas justamente para provar que Jesus é o Senhor e Cristo. Louvemos e agradecemos ao Senhor. Visto que sua exaltação é um fato, o derramamento do Espírito Santo também é um fato. Inversamente, se o Senhor não tivesse sido glorificado, o Espírito Santo não poderia ter sido derramado. Nosso Senhor foi crucificado e derramou seu sangue precioso para a remissão de pecados. Portanto, todos os que nele creem terão seus pecados perdoados. Da mesma forma, porém, como podemos dizer que ele foi exaltado para ser Senhor e Cristo e ainda assim não termos o derramamento do Espírito Santo? Isso é impossível. Então afirmemos com ousadia que o Senhor foi exaltado ao trono e, portanto, deixemos que Ele nos encha. Precisamos nos aproximar em plenitude de fé, crendo no Senhor e no que Ele realizou.